para Antioquia da Síria, onde havia nascido uma igreja marcada por um forte ardor missionário. O restante do livro de Atos, dos capítulos 13 a 28, descreve a propagação do evangelho na extremidade oriental do mundo mediterrâneo, em direção ao ocidente até Roma, a capital do Império Romano. Pedro havia sido a figura principal nos 12 primeiros capítulos de Atos, mas Paulo ocupa o lugar central no restante da história. Então, a gente vai estar... Pode falar. No caso assim, foi Lucas, provavelmente foi Lucas, não tem um autor dizendo assim, eu escrevi, né? Eu escrevi, mas quem escreve, provavelmente Lucas, ele vai descrever aqui, capítulo, eu vou procurar isso, se eu não achar. Eu li e depois eu achei que assim, aqui, ele vai falar, eu vou apresentar, depois eu vou pegar. Tem um trecho, tem um dos versículos que ele fala assim, aquilo que ele vai se incluir na narrativa, né? Aquilo que nós vimos. Então ele está se incluindo naquilo que, assim, daquilo que ele viu, né? Daquilo que ele ouviu e ouviu. Então ele vai se incluir. Provavelmente o Atos foi Lucas, tanto pela narrativa. Só que aí tem a narrativa, assim, porque Lucas ele era médico, ele é uma pessoa estudada, ele compilou informações de várias pessoas e ele foi transcrevendo isso e colocando de uma ordem para esse tal de Teófilo. Teófilo provavelmente era alguém estudado. Por isso que assim, até a leitura dela nos originais, ela tem esse teor mais assim, culto, né? Uma pessoa mais culta escrevendo para outra mais culta, né? Teófilo provavelmente alguém que era estudado e por isso ele tem essa característica. Eu sabia que ia sair essa pergunta. Eu não vou achar. Eu vou achar, aí depois eu mostro, eu trago para a irmã, perdão. Tá? Mas sim, tanto que... Aí. Isso, eu acho que é isso. Abre para... Me chama, tem programa. Isso. Eu acho que eu li em outra versão, mas... Isso. Né? Que aí eles concluem disso aí, que não foi Paulo que escreveu. Até porque ele não falaria, Paulo não falaria dele mesmo em terceira pessoa, né? Pelas viagens missionárias, né? Traria assim uma conotação estranha. E por esse Teófilo, pela palavra assim desse Teófilo, traz essa indicação que provavelmente foi Lucas, né? O médico Lucas. Lembrando que Lucas não foi apóstolo, Lucas foi um homem que juntou, como ele diz assim, em Lucas capítulo 1, meu Deus, vamos lá. Lucas capítulo 1, diz aqui, no 1:1, abre para mim, Fernando, por favor, 1, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós, esse versículo, entre nós se realizaram, pode passar, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra,
Igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dá-lhe por escrito, excelentíssimo, então uma exposição em ordem. Então, o que ele falou ali? Ele falou que, assim, depois de todos os acontecimentos, foi importante que eu juntasse tudo o que aconteceu, que todo mundo viu e que aconteceu no meio de nós, a gente colocar tudo, compilar tudo e escrever e te passar, né, com mais exatidão. É isso que ele está falando, né? Aquilo que aconteceu. Então, ele vai colocar aqui, né, minuciosamente transmitindo isso. Então, foi, na verdade, não um livro, mas uma carta explicando, né? Porque Teófilo provavelmente já cria no Senhor, mas ele não tinha os fatos, ele queria ter mais fatos. E Lucas, ele vai fazer esse juntar e trazer isso. Amém? Daí, consegui explicar? Consegui. Glória a Deus. Verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Um ponto que eu acredito que a gente deve frisar é esse entendimento de que Deus, ele quer alcançar todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Ele vai mover, e assim moveu, ele vai operar, e assim ele operou, para que o máximo de pessoas possam, no tempo oportuno, ouvirem a palavra de Deus e serem abertos os seus olhos. Mas a igreja ela é a agência do próprio Deus. A palavra do Senhor fala que nem os anjos, ainda que eles podiam pregar, não lhes coube a eles, né, a responsabilidade de anunciar. Seria mais fácil se formos entender que os anjos teriam todo o conhecimento, toda a sabedoria necessária para convencer qualquer pessoa. Mas o que é misterioso e o que eu acho de certa forma glorioso é que Deus usou pessoas como nós, pessoas que são, né, a igreja que ele alcançou, formada de pessoas que estão buscando a cada dia o seu aperfeiçoamento para pregar o Evangelho. Porque de uma forma, assim, se eu fosse por exemplo, se eu fosse formar um time de futebol, eu vou juntar todos os melhores, né, os mais capacitados para ir jogar. Isso qualquer técnico faria, né? E quando a gente vê o Senhor formando, né, o time dele para trabalhar na terra, ele vai usar a nós, que todos nós sabemos que temos as nossas falhas e dificuldades, e muitas vezes não temos nem mesmo a coragem possível para falar com toda aquela coragem, toda aquela ousadia o Evangelho. E mesmo assim Deus nos chamou como igreja para sermos a agência que anuncia a salvação, o Salvador nessa terra. Isso que eu acho maravilhoso, porque a palavra ela vai mostrar que o poder não é pela capacidade que a pessoa tem, mas é a glória toda dada para Deus, que capacita as nossas vidas para anunciar o Evangelho e pessoas serem alcançadas. Deus, ele vai usar as nossas vidas, ele quer capacitar, quer derramar da sua graça, trazer a da sua unção sobre as nossas vidas para anunciarmos o Evangelho. E assim, ele quer que nós estejamos revestidos do poder, para não só a gente enfrentar, né, as tentações, as dificuldades do dia a dia, enfrentar a cada dia as provas que estamos lutando a cada dia, mas também anunciarmos o Evangelho, e isso ele confiou à sua igreja, confiou às nossas vidas. Não, ainda que o anjo pudesse fazer, Deus não colocou sobre a responsabilidade de anjos, mas colocou sobre a sua igreja. E quando eu digo colocou sobre a sua igreja, colocou sobre a sua igreja a responsabilidade de estarmos preparados para fazermos isso. Então, por isso que a verdade prática está anunciando isso. Quando a igreja ouve o Espírito, quando ela entende a vontade de Deus, ouve a voz de Deus, ela trabalha em prol disso, né? Deus é glorificado e vidas são alcançadas. Amém? Já falei bastante, agora vou dar um pouco para os irmãos falarem um pouquinho. Leitura bíblica em classe, Atos 13, do 1 ao 12. Eu vou pedir para a irmã Sara estar lendo, por favor.
Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para que a obra os tenha chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, provocava muito a ouvir a palavra de Deus. Mas resistiam-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar da fé o procônsul, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixado os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia. Então aqui a gente vê, por essa leitura de Atos 13, do 1 ao 12, né, que Antioquia, ela alcançou um nível, né, de maturidade espiritual. Tanto que no versículo 1 ele vai dizer: na igreja que estava em Antioquia haviam profetas e doutores, né, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca, e Saulo, né? A gente vai ver também uma maturidade que eles conseguiam servir ao Senhor, jejuando, né, orando, e eles discerniam a voz do Espírito Santo. Então, era uma igreja que tinha comunhão com Deus, né, de tamanha que era assim, o entendimento, aquela maturidade que eles tinham. Não era só uma igreja de refugiados, mas uma igreja, sim, já preparada. Eles estavam ali já andando, caminhando, fazendo culto, né, na presença de Deus. Tinham ali aqueles a qual ministravam as coisas espirituais, tinha a pregação, e por isso ele vai dizer assim, tinha profetas, e tinha também doutores, ou seja, alguém que dava discipulado, alguém que dava EBD, alguém que dava estudo da palavra, alguém. Então eles tinham tudo isso, mas o Senhor, vendo a capacidade deles, não quis ficar somente eles entre eles, mas como eles eram uma igreja madura, eles assim, o Senhor mesmo vai orientar pelo Espírito Santo a eles separarem dentre eles, né, dois que viessem a fazer a obra missionária. Não é, então, só daqui a gente já pode ver que a obra missionária não é feita só por um impulso. Ainda que tenhamos promessa, ainda que tenhamos chamado, ainda que tenhamos vocação, não é feita por um impulso pessoal, né, e individual de cada um. Não, eu quero fazer e eu vou fazer. Mas é um trabalho que ela envolve mais do que somente assim a vontade, mas envolve também toda a igreja participando nessa obra missionária. Por quê? Porque se a gente simplesmente faz uma obra paralela, ou porque temos que fazer, as nossas forças podem ser poucas ou errarmos no tempo a qual Deus deseja. Havia um tempo de preparo e haverá um tempo de envio, mas
o tempo de envio é um tempo de Deus, e aqui a Bíblia vai falar assim, que o Espírito Santo vai direcionar, eles vão jejuar, e depois vai separar, vão se preparar, e aí vão enviar. Então não é de assim, eu quero fazer a obra e vou, né, sem uma cobertura espiritual, uma autorização da parte de um ministério. Não é feito dessa forma, até porque temos muitos exemplos de casos de pessoas que fizeram isso nesse impulso, né? Umas até tiveram algum êxito, mas muitos, e não poucos, tiveram muitas frustrações, não conseguiram, né? Tiveram muitas dificuldades por causa disso. Mas o Senhor chama sim, Ele chama vidas, pessoas, mas como está escrito aqui, Ele prepara. Paulo, até sua primeira viagem missionária, ele não, da conversão dele, né? Da conversão dele, até a primeira viagem missionária, não foi tipo, ele converteu hoje, né, se converteu, Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e já no ano que vem ele já foi para a viagem missionária. Até a viagem missionária levou 13 anos. 13 anos até, assim, então ele não é assim, alguém que, impulsionado pelas suas emoções, e estava lá, e foi fazer a viagem missionária. Não, alguém que recebeu um preparo, teve né, toda a instrução, teve a parte a qual, assim, a Bíblia não vai descrever os seus erros como crente, mas sim, ele teve que participar de culto, ele participou da ZBD, ele teve que participar dos cultos de oração, ele veio para os cultos, ele esteve presente, ele foi preparado, ele teve esse entendimento, e aí o próprio Senhor separou ele. Então, a obra missionária está no coração de Deus, ela é algo que, né, parte do Senhor, né, para alcançar as vidas, mas ela tem todo um trabalho organizacional, todo um trabalho espiritual para assim ser enviado. Por isso, né, se temos um chamado, se entre nós tivermos alguém que tem um coração voltado para fazer missão, né, vamos aguardar o Senhor no tempo certo, Ele envia. O Senhor no tempo certo, Ele prepara o momento e Ele faz essa obra, Ele envia, né, mas que venhamos a ter esse entendimento que o Senhor no momento certo, Ele vai fazer, né. A igreja, ela obedeceu a vontade do Senhor, ela obedeceu a orientação, e assim o Senhor enviou. E já a gente, como por essa leitura, a gente já viu que quando eles foram lá para o lado em Salamina, eles anunciando a palavra do Senhor, já tiveram algumas dificuldades, só nessa leitura, já de primeiro, assim, gente a qual não rejeita a palavra de Deus. Se tem uma coisa que é difícil, é a gente, quando prega para pessoas que não não te dão crédito. É terrível. É bom pregar em igreja, mas eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de pregar para gente que vira a cara, que não quer ouvir, que rejeita a sua pregação. É difícil para o pregador, porque assim, a gente tem que enfrentar aquilo ali. Mas a palavra, ela é poderosa para chegar àquele coração no momento certo. E Paulo já teve de cara essa resistência, essa dificuldade. Mas Deus foi glorificado, né? E ali o Senhor foi fazendo a obra. Glórias a Jesus. Eu escrevi aqui. Ela agiu em obediência. Amém? Nós vamos estar lendo a introdução. Eu vou pedir para a irmã Márcia estar lendo. Lê para nós, por favor, a introdução. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judeia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. Dessa igreja caracteriza por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto,
o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Aleluia. Amém. Então, aqui ele descreve aqui, no final aqui dessa introdução, ele diz: a partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações, né? Veja que é o Espírito Santo que vai mover tudo isso. É o Espírito Santo que vai conduzir todas essas coisas. Não é feita de uma forma sem um trabalho, sem uma orientação, sem uma direção, sem oração, mas é o próprio Espírito Santo que vai conduzir todos os trabalhos, assim, para que seja feita, né, da forma mais eficaz, porque o Senhor tem o propósito de alcançar as vidas e sabe quem há de ser alcançado. Então, o Senhor, ele vai direcionar todas as coisas, né, para que isso venha a acontecer. Atos capítulo 11, do 19 ao 26, mostra Atos 11, vai falar aqui sobre ali, quando houve a perseguição, certo? Né, que quando eles foram para Antioquia. Mas, ele vai dizer aqui, que 11:26 vai ser a primeira vez que eles vão ser chamados cristãos, né? Em 11:26. Em 11:19 dizia: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Algo que aconteceu aqui foi a perseguição para que os crentes eles saíssem do comodismo. Eles estavam todos fechados somente no território judeu e somente pregando para judeus, e eles não queriam, assim, não estavam tão preocupados com os gentios. O Senhor moveu uma forma de que eles despertassem para a vontade do Senhor, né? E a forma que o Senhor fez foi empurrando, né? Colocou uma perseguição, a igreja saiu dos seus territórios, eles acabaram chegando em Antioquia, e lá o povo estava lá, eram os crentes que estavam lá, e eles não sabiam fazer. O que eu vou fazer? Vou fazer culto. Aí eles começaram a fazer culto. Aí apareceu gente que não havia ouvido o evangelho, pessoas ao qual não haviam ouvido, e assim eles lá naquele local tiveram oportunidade. A Bíblia vai falar, como diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Podemos ver, e não diferente dos hoje em dia, o Senhor, ele move. Tem situações que a gente como é que se diz? Não agenda para acontecer, mas acontece. E a gente acaba caindo em situações em que, assim, não era para eu estar lá, mas eu estava. Não era para ir para aquele lugar, mas eu acabei estando lá. Quando eu estava lá, né, eu vou fazer o quê? Aí eu vi gente, vi pessoas, e o Espírito Santo toca. Se tem, eu não sei se os irmãos, mas eu, assim, às vezes acaba a situação, é aniversário de criança, é uma festa, é um negócio de alguém, de juntamento de gente dentro de uma fábrica, e você está lá. O crente no meio daquele povo que fala tudo assim. Sabe quando o Espírito Santo ele fala assim no coração da gente, assim? Fala da palavra de Deus. E aí aquele impulso vem, e aí você fica, não
Não é possível. Aí aquilo incomoda, e às vezes o próprio Espírito Santo ele mostra assim, a pessoa assim que você deve falar aquela palavra. E aquilo incomoda, e você fica assim perturbado. Se você não falar, você vai ficar perturbado. Mas se você deixa o Espírito Santo fluir, ainda que você não saiba a situação, ainda que a gente não saiba o que a pessoa está falando, ainda que assim, é um impulso daquela palavra, a pessoa é tocada, Deus fala diretamente com a pessoa, e você simplesmente mencionou a palavra de Deus, que ela é poderosa para entrar. E a gente vê assim, só falei da palavra de Deus, mas aquilo tocou aquele coração. Depois, e não precisamos nem ver mesmo os frutos, porque isso que eu acho maravilhoso. A gente não precisa ver a pessoa se converter, mas o fato é que se Deus nos usou aquela hora para falar aquela palavra, é maravilhoso. Deus alcançou aquele coração, tocou aquela vida, a pessoa estava precisando daquela palavra e ela é alcançada. Por isso que a verdade prática falou, a igreja precisa dar ouvidos para a voz do Espírito Santo quando ela fala, porque precisamos falar daquilo que Deus quer falar. Pode falar. Sexta-feira vai ter uma aniversário de uma menininha lá, né, na Vila da Mar. Sim. E eu fui convidada, né? Só que eu fiquei muito respeitando, mas eu fui convidada. Então eu não quis falar, não vou, porque achei que ia ficar uma coisa chata. Mas, meu Deus, o que mudar de vez entrega, né? E eles fizeram para mim, escreva uma cartinha. Uma caixinha bonitinha, com coisas assim, falando de Deus, que um dia era uma verdade. São duas pessoas, uma no final do mês e uma na sexta-feira. E o Espírito Santo falou para mim, faz dessa forma. Isso mesmo. Meu Deus. E a primeira coisa eu falando, olha, eu estou muito feliz de ter conhecido você, uma menina jovem lá da Jesus, falando com ela, né? Eu fiquei muito feliz e agradeço a Deus, né, por ter dado essa oportunidade de falar com Sim. você. E aí ela começou a chorar. Olha. Ai, meu Deus. Eu falo pra ela, ai, meu Deus, duas cartinhas, guardaram umas caixinhas muito lindas e eu sei que elas, em alguns momentos, sempre elas vão. Sim, sim. E Deus, ele marca, ele usa, exatamente. A gente vê aqui, ó, nesse texto da leitura bíblica, a gente vê ali, ó, mas resistia-lhes Elimas, né? O encantador. Tinha um que não queria saber da palavra, mas o procônsul, ele dizia assim, eu estou incomodado, mas eu quero ouvir o que eles estão falando. Eu quero ouvir. Porque às vezes a gente fica retraído, porque assim, tem gente que a gente não conhece, as pessoas a gente não tem intimidade, não tem contato, mas tem almas, corações sedentos, esperando os filhos de Deus proclamarem a palavra de Deus. Então, né, se o Espírito Santo nos levar, não tem uma receita exata que funciona para todos. Não tem uma receita. O que funciona com um, não funciona com o outro. Mas naquele dia, naquele momento, é aquilo que o Espírito Santo ele vai conduzir e aquelas vidas serão alcançadas. Então, venhamos nós a estar atento para os impulsos do Espírito Santo. Amém? Vamos dar sequência? Glórias a Jesus. O nascimento da missão gentílica. O ponto 1, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Eu vou pedir para a irmã Andrea estar lendo para nós. Dê para nós, por favor. Fundada por Seleuco, Nicator, isso. a 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente grego helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia, isso. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Não por acaso, Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Amém. Glórias a Jesus. A Antioquia da Síria ele era um centro
teológico, um centro missionário, ela tem aqui a sua importância geográfica cultural, né? Foi o que eu marquei. Por quê? Porque ali, o que na leitura, na descrição, na narrativa da perseguição, eles simplesmente fugiram da perseguição. Chegaram em Antioquia. Antioquia foi formada 300 anos antes, né, de Cristo chegar ali. Então, ela aparece uma cidade importantíssima, era a terceira maior cidade do Império Romano, uma cidade rica, tinha porto e tinha muita gente passando, judeus helenistas, ou seja, pessoas judeus, né, e filhos de judeus que passaram a falar o grego, e assim tinha essa mistura de pessoas que foram perdendo as suas características, né, como israelitas. Então tinha todo esse povo, e esses que fugiram chegaram até aquele local. Quando a gente olha de uma certa forma, parece que é só uma fuga, mas por outro lado, Deus usa essa fuga para fazer uma base missionária dali, porque dali vai ser, né, a partir dali vai ser de onde o apóstolo Paulo vai usar como base para sair para as viagens missionárias. Então, o que parecia ser só uma fuga, foi uma forma de Deus conduzir as pessoas até aquele local ele vai se crescer, vai se amadurecer, vai ter uma base forte teológica, vai ter professores naquele lugar, e assim Deus vai começar a formar missionários naquele local. Então, vemos que o Espírito Santo ele vai ter todo um trabalhar, né, na igreja, para que ela se torne, né, uma base missionária. Quem sabe se na nossa igreja não pode chegar a esse nível, né? Talvez, né, assim, a nível exterior, talvez seria difícil, mas de certa forma, né, Etizen é enviado, né, alguém que é daqui vai para Etizen. Não é verdade? Comatos foi o trabalho, o que Deus fez em Comatos também partiu daqui. Então, se a gente vê assim, mas é uma base missionária só lá atrás, não, nos dias de hoje isso acontece. Talvez os nossos olhos não enxerguem tudo aquilo que Deus está fazendo, mas o Espírito Santo, ele continua trabalhando. Ele forma a igreja, ele trabalha nas nossas vidas, ele capacita as nossas vidas, não só para a gente ficar sabendo, mas para a gente transmitir o conhecimento. Deus vai preparar a minha e a tua vida para ser enviado. Então, o que hoje nós estamos aprendendo é para o dia de amanhã nós usarmos e pregarmos a palavra. O que hoje estamos aqui, né, ouvindo, é na oportunidade de amanhã, Deus nos usar como missionários. Quem sabe Deus não nos usa de alguma forma, em algum momento, para sermos um instrumento de Deus, para anunciarmos a palavra de Deus e vidas serem alcançadas. Então veja que o Espírito Santo, ele trabalha na igreja para formar, né, crentes a qual estão dispostos, crentes a qual estão preparados para serem enviados, né? Amém? Que possamos dizer, eis-me aqui, quando o Espírito Santo nos chamar. Glórias a Jesus. Ponto 2, profetas e doutores servindo ao Senhor. Eu pedi para o presbítero Maurício, lê para nós esse ponto 2, presbítero. Profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas, doutores, mestres, ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exortavam mediante inspiração direta, os mestres instruíam com base nas Escrituras e na tradição do ensino de Jesus durante o serviço ao Senhor, marcados por oração, jejum. O Espírito falou à disposição desses líderes.
em buscar a vontade divina. Revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Aleluias. Eu vou pedir para a irmã Sara estar separando 1 Coríntios 12, 28. Pedir para o presbítero Lucimar separar Efésios 4, do 11 ao 16, por favor. Então aqui a gente vê profetas e doutores servindo ao Senhor. A palavra vai falar que profetas exortavam mediante a inspiração direta. Os mestres instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante os serviços ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. Então, a igreja era amadurecida, ela tinha aquela... Ela não precisava ser formada de pessoa, não eram pessoas que assim, precisam ser convidadas para ir ao culto. Não, ela sabia da sua responsabilidade, sabia do seu compromisso com Deus, de estar orando, jejuando e estudando a palavra de Deus. E assim Deus foi formando, porque Deus ele vai capacitando, vai separando ali obreiros, vai separando as pessoas pela vocação e pelo chamado que cada um vai tendo. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer aperfeiçoar. O Senhor aperfeiçoa aqueles a qual são chamados, e assim estes são usados para aperfeiçoar os outros. E assim o ciclo vai se renovando. Por quê? Porque o Senhor, Ele espera o crescimento da igreja e a atividade da igreja, não ser uma igreja que foge das suas responsabilidades. Lê para nós, por favor, irmã Sara. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Aleluias. O 29 também lê, por favor. Perdão. E o 30. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falar todos os em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Isso. Né? Então, mostra que o Espírito Santo ele vai capacitando. Cada um de nós, eu costumo dizer que a história que nós temos, a história que Deus nos deu, aquilo que Deus foi formando em cada um de nós, ele vai, ela é relevante, porque a cada um Deus vai formar, não, assim, o ministério não é formado só por pastor e levitas, mas tem áreas diferentes, nas áreas de ensino, nas áreas, a gente vai ver pessoas que pregam bem, que são os profetas, e tem pessoas que vão ser mais usados em estudos, em EBDs, e elas vão ser usadas dessa forma. Tem pessoas a qual vão ter aquela graça de orar, de interceder. Tem outros que têm a graça de ser um instrumento de Deus, e tudo isso Deus vai separando para a igreja toda ser completa e as necessidades serem sanadas pelo próprio Espírito Santo. E o Senhor vai formando isso em cada um de nós. Então entendamos que cada um de nós o Senhor vai preparando. A uns também, e dessa forma eu entendo, a uns Deus vai enviar, porque estes o Senhor chamou Ele vai separar estes para serem enviados. A outros, Deus vai enviar para ficar. Ele vai mandar ficar. E esses não vão ir, porque se estes forem, não vão estar fazendo o que o Senhor quer. E eles são chamados para ficar, para orar, para interceder, para contribuir, para ajudar a igreja a crescer e a enviar. A uns Deus tem capacitado na própria pessoa a capacidade de ser enviada. Ela vai ir para o campo missionário, ela vai ser um instrumento de Deus para estar indo, e ela tem todas as condições.
mas nem todos é o mesmo chamado. Deus vai separar cada um de acordo com aquilo que, né, o Espírito Santo for dando para a igreja ser, né, completa. Vou pedir para o presbítero ler. Lê para nós o Efésios capítulo 4. 4 a 11 a 16. Isso, 4 do 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, Aleluia. do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a ajuda da operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso. Glórias a Jesus. Então, por essa leitura, a gente vê aqui, o Senhor, ele separa, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai estar dizendo isso, porque a igreja de Éfeso tinha essa dificuldade. Está falando assim, Deus, o mesmo Senhor, ele separa um para os apóstolos, outro para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Mas todos estes são importantes, nenhum é menos importante, todos estes são importantes para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, né? Para que todos venham ser aperfeiçoados. E o que mais? Ele vai dizer também, que diz no versículo 14, diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, tem aqueles a qual aprenderão e ensinarão as nossas vidas, para a gente ser confrontado, sim. Deus levantou o pastor, as nossas vidas, para realmente confrontar, muitas vezes, por meio da palavra, coisas a qual precisam ser tratadas nas nossas vidas, e assim sermos, né, transformados, sermos podados para frutificarmos, como diz a palavra, né? E aí diz, antes, seguindo a verdade, amor, cresçamos em tudo que aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, todos nós somos importantes e seremos tratados. Então, venhamos nós a receber. Quando se formos exortados, venhamos a receber a exortação. É bom receber elogio, mas é maravilhoso ver o amor de Deus quando somos exortados, porque se somos corrigidos, é porque somos amados, não, né, pelo próprio Senhor, que nos ama e não quer nos deixar da mesma forma que estamos vivendo errado. Eu não gosto de viver, assim, se algo que eu estou fazendo errado, eu não gosto que, assim, a pessoa simplesmente não fale nada. Eu prefiro que fala para mim assim, você está errado nisso, você está errado naquilo ali. E eu ser corrigido, eu prefiro ser corrigido do que eu ficar lá assim me achando, né, a pessoa, o mais importante, sendo que eu estou fazendo besteira. Não devemos, assim, antes recebamos, né, esse tratamento. E o versículo aqui, voltando em Atos 13, ele vai dizer assim, estavam vários ali, tinham vários capacitados, preparados, sábios, doutores, mas Deus não levou todos. Ele separou 2 e todos cooperando enviaram esses 2. Então venhamos a entender, não é porque é mais, não, Deus, ele tem um propósito certo para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Ponto 3, a separação de Paulo e Barnabé. Você consegue ler? Lê para nós. Amém. A separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito.
Louvado seja o Senhor. Então aqui diz aqui, a obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. Então não é só enviar o missionário assim, que Deus te abençoe. Não, a gente envia o missionário, né, sustenta, né, capacita, participa junto. Não é algo, a igreja não é uma agência lucrativa. Nós entendemos que tudo aquilo que ele é investido, né, através da oferta, dízimos e ofertas missionárias, elas devem ser investidas para a glória de Deus, para alcançar vidas, para salvação de almas. Então, o trabalho da igreja não é só separar aquele que foi chamado, aquele que está separado para ser um missionário e simplesmente enviá-lo, né? Não, envia e sustenta. O nosso ministério, assim, eu não consigo dizer quantos anos já são que a gente envia, né, ajuda missionária, né? Tem o teu pastor Noé Ikegawa, lá no Peru, ele recebe auxílio, e através desse auxílio, né, ele vem formando igrejas, ele desbravando um lugar na região ali do Peru, de Huancayo, e ele segue lá. E para a glória de Deus ele alcança almas, alcança vidas. Foi, né, o que era um ponto só de pregação no local. Eu lembro das fotos assim, locais bem difíceis, local assim, a gente tinha um salão que era dividido no meio, né, e várias dificuldades. E ele desbravando naquele lugar, né, não desistindo da obra, ele foi alcançando vidas. Deus foi usando a vida dele, cresceu a igreja, abriram outra congregação, não tinha tempo direito, conseguiu o ministério continuou enviando auxílio, e assim foram alcançando. Então, tem outros missionários. Hoje o pastor que está na América, o pastor, esqueci, Canadá, isso, o pastor Paulo Kamizak também foi. Eu cheguei depois que ele já tinha se emancipado, mas ele foi para lá e, pelo que eu entendi, foi envio daqui, né? Foi envio, né? Então, até ele conseguir caminhar com as próprias pernas, né? Envio. Tem na Tailândia, não é do nosso ministério, mas por causa de almas, por causa de vidas, a gente investe, a gente envia. Então, o trabalho missionário, ele é sério e ele usa todo o trabalho da igreja. Eu e você, as nossas ofertas missionárias, elas são importantes para que a obra missionária, para que vidas sejam alcançadas, né? Não, talvez diretamente, não somos aqueles que estamos lá, mas Deus, ele usa as nossas vidas para sustentar o missionário. Eu gostaria de frisar alguns versículos. Vou pedir para a irmã Márcia, lê para nós o Romanos 10, 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15. Então eu pedi para ela. Presbítero Maurício, lê para nós lê para nós, irmã André, por favor, no lugar dela. Presbítero Maurício, lê para nós terceira carta de João, capítulo 1, 6 e 8, do 6 ao 8. Terceira de carta de João. Só para não ficar só nas minhas palavras. Romanos 3. Daí, Gil, irmã, pode ler, por favor. E 14 e 15. Para ver se de alguma maneira posso incitar a esmulação os da minha carne e a salvar... perdão, é Romanos 10, 14 e 15. Romanos 10. Isso.
14, 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Aleluias. Então aqui o apóstolo Paulo, em Romanos, ele faz essas várias perguntas, né? Meio que assim, de forma lógica, né? Como invocarão aquele em quem não creram? E como vão crer se não de quem não ouviram? Como vão ouvir se não tiver alguém que vá pregar? E como vai ser enviado, vai ser pregado se não forem enviados? E ele vai dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam os pés dos que anunciam as coisas boas. E eu vejo aqui ele não fala só de alguém que vai pregar, mas de todos aqueles que também trabalham em prol disso, para ser anunciada a palavra. Então, sim, se a gente for fazer as leituras ao contrário, a gente vai ver que se eles forem enviados, ouvirão, né? Se forem enviados, né, será pregado, e se for pregado, ouvirão, e se ouvirem, crerão, e se crerem, invocarão o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Lê para nós, presbítero, por favor. 3 João. 3 João? Isso, 3 versículo? Do 6 ao 8. Do 6 ao 8. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduziram como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome sairão nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Aleluia. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre ele o primado, não nos recebe. Amém. Né? Então aqui ele está falando aqui a carta de João. Aqui ele começa dizendo ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, né? Ele vai dando uma palavra assim, né, de conforto para ele. E aí ele vai dizer, falando assim, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Está exortando ali a igreja a sustentar e a encaminhar assim, né, essa ajuda de forma assim, de forma voluntária, não somente de uma forma assim forçada, mas voluntária, com entendimento, porque é isso que deve ser feito. A gente tem que ter o entendimento e voluntariamente a gente deve fazer, não por força, não por persuasão, mas por entendimento, por temor ao Senhor, e entender que assim, se a gente envia alguém alcançado. Filipenses capítulo 4 também vai falar, o Paulo vai falar também assim, que deles ele recebeu, né? E ele foi abastado por causa das ofertas que foram enviadas, né? E ele foi recebido, né? Ele vai reconhecer que a igreja enviou, né, o sustento para o missionário, vai reconhecer que ali ele recebeu e ele teve essa capacidade de fazer a obra missionária. Então, as ofertas e assim, aquilo que a gente envia para os missionários é de grande importância. Por isso que a gente faz as cantinas, né? Que tem cantina missionária, a gente faz trabalho nos eventos, a gente faz as cantinas missionárias. Tudo por quê? É um trabalho que a gente faz para fazer a arrecadação, para dar sustento aos missionários. Trabalhamos como igreja juntos, né? Tendo esse entendimento, que aquilo que fazemos é para a missão, para a glória de Deus, para alcançar vidas. Amém? Glórias a Jesus. Ponto 2, o Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado como Justiça de Atos
do Espírito Santo. É Ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. A iniciativa de resgatar as pessoas, as almas, vem da parte do Senhor. Vem sempre da parte do Senhor. Eu digo assim, para todo ser humano, né? Ele por si só, pela sua própria vontade, ele não faz nada. Ele não investe em nada, a não ser que ele vai receber um benefício em troca daquilo ali, daquele trabalho que ele faz. Mas porque é o próprio Espírito Santo, ele inspira a igreja, ele trabalha com a igreja para nós termos essa coragem de fazer, né, essa obra para enviar. Então, ainda que o Espírito Santo ele separa a pessoa, ele prepara a pessoa, ele prepara aquele pastor, o servo de Deus para ser enviado, né? Ainda que o Espírito Santo, ele vai trabalhar primeiro para depois ser enviado. Ele vai trabalhar na igreja para ser enviado. Não é algo assim sem entendimento do corpo de Cristo, mas ele trabalha nas nossas vidas. Por isso que, por vezes, sentimos, e eu acredito que isso deve acontecer em cada coração, essa vontade de fazer mais, né? Eu já ouvi irmão assim, irmão, queria dizer que eu queria fazer, assim, quero fazer mais, mas tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, assim, aquela chama de fazer, né, mais, ela vem não do próprio ser humano, mas vem da parte do Espírito Santo que desperta isso na gente. Porque se é para nós fazermos para promover o nosso próprio nome, vem da nossa carne. Mas se é para promover o reino, para a glória de Deus, vem da parte do Espírito, que desperta isso nas nossas vidas. Ainda que nós sejamos limitados, o Senhor mesmo ele coloca esses desafios para nós fazermos, para nós sairmos da nossa comodidade, mas também para nós fazermos a vontade dele. Talvez, por vezes, né, não é só fazer uma cantina, não é somente contribuir de uma forma, mas o Senhor ele quer preparar trabalhar, participarmos, talvez de alguma forma estarmos presentes. E ainda que as pessoas venham, eu só fui lá. Só o fato, às vezes, de estar presente, né, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar alguém, para abençoar uma vida. Então, não desmereça aquilo que o Senhor te deu como oportunidade para fazer na obra de Deus. Às vezes é servir um copo d'água, mas esse copo d'água faz diferença. Igual a irmã testificou, eu não pensei em nada, eu só lembrei. Eu, assim, pensei em fazer isso e fez. E Deus usou aquilo ali. Não que aquilo ali tenha algum poder mágico, não que a caixinha ou que aqueles tenha um poder mágico, mas Deus usa aquele instrumento para chegar até o coração, para falar com a vida, é uma oportunidade que Deus nos dá através de uma situação. Por isso, não venhamos nós, de forma alguma, a entender que o Espírito Santo não está trabalhando. Deus é conosco, Deus é com a igreja, é o Senhor que separa. Eu deixei aqui da nota do pastor Wagner Gabi. O Espírito Santo é visto como protagonista e a força motriz da obra missionária, sendo responsável por despertar, chamar, capacitar e guiar os missionários e a igreja no cumprimento da missão divina, além de conferir poder e autoridade ao Evangelho e ao testemunho dos cristãos. O Senhor Jesus prometeu que após a sua partida, o Espírito Santo viria para capacitar os discípulos como testemunhas em Atos 1:8, promessa que se cumpriu plenamente com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Então, o Senhor é aquele que capacita a igreja, capacita os missionários, capacita, né, a igreja também a participar dessa obra.
para a glória do Senhor Jesus. A missão humana é a missão, né, da igreja, é uma extensão direta da missão que o Pai deu ao Filho, né? E a missão da igreja, ela se estende, porque o Senhor, aquilo que estava no coração do Pai, veio através do Filho. Jesus morreu pela salvação da humanidade, e Ele enviou o Espírito Santo para dar continuidade na obra que Ele deu início. E Ele transmitiu o Espírito Santo dentro de nós. Ele transmite a vontade primária do Pai, de salvar a toda a humanidade. Louvado seja o Senhor. João 20, 21, 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. Ponto 2, o poder do Espírito na evangelização dos gentios, Vou pedir para o presbítero Lucimar ler para nós, por favor. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito Santo e, por isso, evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e a eficácia em suas mensagens. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. Luiz. Então é o Espírito Santo que faz toda essa obra. Lembrando que em João 16, 8 vai dizer que é o próprio Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é pela minha muita eloquência, porque eu falo muito bonito, é que a pessoa ela é tocada, mas é o Espírito Santo que usa as palavras da pregação, usa as palavras que são mencionadas, que chegam até o ouvido do coração das pessoas, é que elas vão ser tocadas. Não é nós que fazemos, mas nós somos os proclamadores. Deus nos dá essa responsabilidade de estudarmos e aprendermos a palavra para falarmos o que é correto, aquilo que está nas Escrituras, e anunciarmos a salvação. Mas aquilo que faz no interior do homem é o Espírito Santo. O que vai gerar, o que vai tocar, o que vai dar o despertar da pessoa é o próprio Espírito Santo que vai usar. Então, o próprio Espírito Santo, ele é sim o autor de tudo isso, mas ele usa as nossas vidas, ele quer que nós estejamos preparados e tenhamos a coragem de pregar, de anunciar, de usarmos, né, aquilo que Ele capacitou as nossas vidas. Ele vai usar situações, vai nos dar também, como diz aqui, né, os apóstolos foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos, mas mesmo perseguidos, eles foram para outra região e não pararam. Eles não pararam, eles foram para outra região, estava assim, sem aquela estrutura que eles estavam acostumados, mas eles não pararam, eles voltaram a fazer isso, se restabelecerem e voltaram a pregar a mensagem, voltaram a fazer os cultos, voltaram a adorar a Deus e fazer a vontade do Senhor. O crente, eu não consigo entender crente parado. Não sei se é porque eu sou assim, mas eu não consigo entender, aceitar que o crente vai ficar lá, né? Ele se acostuma a não fazer nada e não se incomoda com nada da igreja. Não é possível. O crente, se ele é crente, ele se incomoda em alguma área. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai se despertar para fazer. Na área que Deus chamou ele, na área que Deus capacitou ele, o olho dele desperta. Talvez ele não vá fazer isso, talvez ele não vá fazer ali, mas numa outra área ele consegue fazer, ele desperta para fazer. Eu não consigo entender que no crente cheio do Espírito Santo, que vem, que ora, que jejua, que lê a palavra de Deus, que é capacitado pelo Senhor, que é preparado, que tem sabedoria de Deus, ele fica lá assim, não me incomodo com nada. Fica omisso de tudo. Não, Deus, aqui está bom. E assim, eu não consigo entender. Porque nós, crentes, a gente é chamado para se incomodar mesmo. Tem que sair do lugar. Deus vai capacitar as nossas vidas para não fazermos nada? Não, Deus vai capacitar as nossas vidas para nós sermos um instrumento,
para nós frutificarmos. E a palavra ainda fala que ainda assim, frutificando, Deus vem e nos poda, para frutificarmos mais ainda. A Bíblia vai falar que, nas parábolas, que aquele que trabalhou na presença do Senhor, o Senhor ainda deu ali mais trabalho para ele, deu mais capacidade. Os próprios discípulos, os apóstolos, a gente vai ver que eles foram capacitados, eles chegaram até a presença, chegaram até a salvação, mas no caminhar deles, eles foram capacitados em outras áreas, foram capacitados de várias formas, caminhando na presença do Senhor. E Deus foi dando uma unção diferente na vida deles, para o que eles faziam até agora e eles não tinham visto, agora passaram a fazer. O que Paulo ele estava só, sendo um instrumento de pregação, aí ele começou a ver que milagres começaram a acontecer através da vida dele. Então, não foi na conversão dele que ele recebeu aquela unção, foi depois. Então, na caminhada do cristão, a gente é renovado, a unção, Deus vai trabalhando nas nossas vidas, vai nos capacitando. Se a gente faz algo, Deus talvez queira um pouco mais profundo. Se a água bateu no tornozelo, Deus talvez quer que a água bata mais nos lombos. E se ela está já perto do pescoço, já estamos, Deus nos deu alguma experiência, sempre tem uma experiência nova para Deus nos dar, sempre Deus tem uma unção, para Deus fazer um pouco a mais diferente. Mas crente que fica, sem fazer nada, eu não consigo entender, não consigo aceitar. Se o crente ele está parado, é porque ele está fugindo. E aí a gente vai inchar o crente Jonas, lá dentro do barco, no porão. Esse não estava fazendo nada. Estava acontecendo tudo. A tempestade no barco, as ondas açoitando, até mesmo os tripulantes jogando tudo fora, perdendo as coisas, e ele lá, dormindo. Se o crente, para mim, é crente Jonas, que foge da chamada, se esconde dentro do barco e vai dormir. Acha que está tudo certo. Até tiver que ser engolido pelo peixe. Misericórdia, que não venhamos nós a ter que chegar a esse ponto, mas venhamos a despertar antes para a vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Evidências da ação missionária do Espírito. Atos do 13 e 14. Eu vou passar, a gente vai abrir. Eu gostaria que todos os irmãos abrissem, eu vou falando, aí eu vou falando Atos 13 e 14. Eu vou falar alguns pontos que foi notado sobre as evidências da ação missionária do Espírito. Eu vou estar lendo esse trecho. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas, igrejas são plantadas, apesar da perseguição. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem, confirma a autoridade dos enviados. Então, quando tem pregação, quando tem verdadeiramente a pregação da parte do Espírito Santo, tem também o manifestar evidência. Todos abriram? Atos capítulo 13, eu vou falar alguns trechos que a gente vai ver o próprio Espírito Santo. No começo ali já vai falando sobre a separação de Paulo e Barnabé para envio missionário. No versículo 4 diz assim: e é assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também João como cooperador. Então o Espírito Santo, quando ele envia, a gente vê o Espírito Santo enviando eles, e eles sendo enviados, eles anunciam a palavra. No versículo 9, diz lá: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele está falando com Elimas, e ele teve discernimento da parte do Espírito Santo, para dizer assim: isso aqui é o próprio o cão usando ele para tentar
né? Não deixar a palavra ser pregada. O versículo 15 diz lá: e depois da lição da lei e dos profetas, eles mandaram dizer aos principais das sinagogas: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. Aqui ele teve a coragem de, tanto em Pafos, né, no versículo 13 diz que eles estavam lá, ele vai no meio da sinagoga pregar. Sabe quando o Senhor toca no coração, você vai lá e prega? Então, o Espírito Santo move isso. E moveu no de Paulo. Ele disse assim, viu a sinagoga, ele foi lá e entrou na sinagoga, e ele anunciou assim: a gente é varão israelita, estamos aqui, a gente não é daqui, mas a gente está aqui. Aí acabou o culto deles, eles dizem assim: quer falar alguma coisa? Eles se levantam assim: nós queremos falar. E no meio daquele povo, eles começaram a pregar, né? E a Bíblia vai falar que eles houve um grande, certo tumulto ali, mas a palavra foi pregada e vidas creram neles. Tanto que no versículo 42 diz: e saídos os judeus da sinagoga, e os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. No 44, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra chegou aos corações e impactou. Se tem algo que o Espírito Santo faz, eu vou dizer, não é só sobre uma questão de eloquência, mas quando o Espírito Santo toca o coração, eles impactam. A palavra, a mensagem, ela marca o coração das pessoas. O versículo 49, a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. O 51, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Ou seja, eles não se deteram, porque rejeitaram, eles mandaram eles... né, eles queriam pegar, queriam expulsar eles, né? Eles bateram pó, segue adiante, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. 52, ele vai dizer. O 14 também vai dizer no 13, detiver-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. No versículo... o 7, ali pregavam o evangelho. O 9, este ouviu falar de Paulo, que fixando os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, a evidência da cura. No 14, a evidência do reconhecimento, né? Ouvindo, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Eles pregaram, o pessoal diz: Júpiter, é os deuses gregos. Aí eles: não é os deuses gregos, não é nada disso. Eles tiveram assim, é o Senhor Jesus, não tem nada desses deuses estranhos. Então o próprio Espírito Santo vai tocar. Não é aquela coisa assim: eu preguei, ele que receba, e assim Deus faz a obra. Não, a gente explica. Se a pessoa não recebeu, ela entendeu errado, né? Precisamos ter esse cuidado de anunciar, de mostrar a verdade. Versículo 20, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ali, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, né? Fizeram discípulos, trabalharam com discipulado. Outra evidência do Espírito Santo, né? Movendo ali. 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, encomendaram no Senhor em que haviam os encomendaram ao Senhor em que haviam crido, né? Eles separaram obreiro, fizeram a igreja, montaram o povo e separaram o obreiro. Então ali já começou um novo ciclo. Ou seja, a obra missionária não é restrita somente um que prega num local e pessoas salvam e são largadas. Não, é toda uma estrutura. Todos esses vários versículos que eu mencionei, a gente vai vendo assim, nesses locais acontecem cura, acontecem libertações, mas também há um início, nascimento de igrejas novas, há o início de um trabalho novo. E nesse lugar que é iniciado, o Espírito Santo vai trabalhar para que
obreiros fiquem, porque não basta só pregar uma vez, precisa, né, continuar sendo trabalhada a fé dos irmãos. Então, o trabalho que o Senhor faz por meio do Espírito Santo na igreja, ela é muito abrangente. Hoje em dia, né, a gente vê direto o pastor ter que ministrar em outra congregação. Por quê? Porque necessita, porque tem toda uma logística, porque tem todo um trabalho. E em meio parece que assim, é viagem, mas nesse meio, nessas mudanças, acaba que Deus usa para salvar, para alcançar. Porque se tem algo que acontece, eu acredito que todos vão concordar comigo, tem hora que assim, a gente ouve e não recebe. Mas porque vem o pregador de fora, aí recebe. A mesma mensagem, o pastor pregou a mesma mensagem, mas parece assim a mesma frase. Mas por que é o pastor? E ele sempre fala que a mensagem não ouve. Mas no dia que o pregador de fora vem, ele fala a mesma palavra. E a gente vê assim, e a pessoa assim, eu recebo, Deus falou comigo, e glória a Deus por isso, né? A gente fica feliz, porque de alguma forma Deus enviou o servo dele para ministrar, por misericórdia daquela alma. Mas em tudo o Espírito Santo ele está movendo. O Espírito Santo, o Senhor, ele nos ama. Por isso que há um trabalhar, por isso que há muitas vezes a gente fica assim, mas por que às vezes essas movimentações? Porque às vezes é necessário, porque almas chegam naquele dia e talvez por um outro pregador a pessoa não ouve. Mas porque o Senhor, ele preparou aquele momento para aquela pessoa, para aquela alma, com aquele pregador, com aquele servo de Deus, com aquele missionário, para que essa vida seja alcançada. Por isso, né, venhamos nós honrar sempre o trabalho que é feito, né, na obra missionária, e assim a gente possa ver os frutos lá no céu. Né? Lá no céu possamos ver que aquilo que fizemos nesta terra, com as condições que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos concedeu para nós fazermos, possamos glorificar a Deus, ver que assim Deus nos usou, talvez para orar, talvez em momentos de contribuirmos, ou talvez em momentos que Deus nos usou para sermos enviados para as almas. Mas saiba que o Espírito Santo em tudo está trabalhando com a igreja. A igreja, ela é espiritual. A igreja, ela é a agência do Senhor na terra. É nós que Deus nos deu essa responsabilidade, é a nós que o Senhor nos comissionou. Essa responsabilidade de anunciarmos a palavra do Senhor. Por isso, né, venhamos dar importância para a obra missionária. Se eu convido aos irmãos, assim, aqueles que não contribuem com missão, contribua com missão. Contribua com missão. Né? Ajude o missionário que está no campo. Ajude aquele... Né, porque às vezes a gente não... por vezes não. A gente não enxerga o que está acontecendo do outro lado do mundo, onde o missionário está no campo. Não sabemos o que acontece. Mas, quando a gente... É maravilhoso a gente poder ver assim, aquelas fotos assim, e começou o trabalho, e foram batizados tantos, e foi alcançado, e houve o primeiro congresso, e aconteceu o culto e foi alcançado, e o pastor foi em tal, e foi feito o culto em tal região. É maravilhoso. Eu, pelo menos, eu vou olhando essas fotos, eu fico maravilhado, assim, glória a Deus. Eu me sinto, assim, eu fico muito feliz de ver, né, a obra avançando, porque o Senhor espera que nós estejamos trabalhando quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém? O restante, a igreja como agência missionária, tópico 3, vou pedir para os irmãos estarem lendo em casa. Ela fala sobre praticamente aquilo que nós falamos hoje. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários e uma igreja que cumpre a grande comissão. Amém? E eu encerro, porque já deu a hora. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém?
Quanto tempo foi o tempo de preparação de Paulo e Barnabé? Quantos anos? Eu ouvi aqui falar. 13 anos. 13 anos. 13 anos no óleo. Ali criando, acredito, aprendendo e criando resiliência. Passando pela IBD. Porque muitas pessoas desejam ser obreiros, muitas pessoas desejam ser pastor, muitas pessoas desejam alcançar o santo ministério. Mas nós temos que entender, em primeiro lugar, que santo ministério, ele não é cargo. Não é por ter vontade que você vai alcançar o santo ministério. Né? É chamado. É chamado, não tem como. Não é vocação, é chamado, né? Então, não é porque você tem uma aptidão, você fala bem, você é eloquente, você prega bem, que você vai ser um evangelista ou um pastor. Né? Mas nós sabemos que tudo isso faz parte do chamado. E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo São Paulo. Depois você lê em casa, no capítulo 13 de Atos Apóstolos, que foi lido aqui pelo presbítero Ricardo, você vai ver que o início do capítulo 13, alguns versículos, você vai ver. E a primeira coisa no versículo que ele leu foi o que? Apartai-vos para a obra missionária quem? Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Você vai ver vários versículos, Barnabé e Paulo. Mas em um determinado ponto você vai ver que essa história muda. Aí vai aparecer Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Eu acredito que é o destaque do obreiro que Paulo, eu acredito não que ele seja melhor do que Barnabé, né, mas houve um destaque na vida de Paulo, talvez pela sua eloquência, pela forma de ser, a sua forma de agir. Né, então Paulo, ele meio que assume, né, a frente ali, né? E eu creio que foi um homem muito usado por Deus. Tá, e nós vemos aqui, irmãos, a questão da obra missionária. O presbítero tocou em algo importante, a importância de nós contribuirmos. Tem algo que até nós colocamos ali atrás, que missões se faz com os pés dos que vão, com os dos joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Talvez nós não temos o chamado de ir para o campo missionário, mas nós podemos contribuir através da oração e das ofertas missionárias. Tá? E os missionários, eles contam com a nossa ajuda. Tá? Hoje, o nosso missionário enviado do nosso ministério, né, atualmente, são 2. Tá? São o pastor Carlos Okita, que na verdade ele está no Brasil, devido a uma doença que ele teve, uma doença renal, e os seus 2 rins pararam e ele tinha que entrar na hemodiálise, e o médico falou que se ele entrasse na hemodiálise, dificilmente ele conseguiria pegar um voo para o Brasil. Então, que se ele fosse para ir para o Brasil, era o momento agora, antes de começar a hemodiálise. Então, ele conversou com o ministério, pediu a bênção do nosso pastor para retornar para próximo da família, do pai, da mãe, apesar que ele estava com a esposa. Mas eu acredito que o medo maior do pastor Carlos Eduardo Okita era o medo de acontecer algo com ele e a esposa e os filhos ficarem desamparados aqui no Japão. Então, ele achou por bem retornar ao Brasil e estar próximo da família, tanto da esposa como da própria família dele. Tá? Então, hoje o ministério não abandonou o pastor Carlos, porque ele não tem condições de trabalhar. Então, literalmente, ele se tornou um missionário, tá, no nosso ministério lá no Brasil. Apesar que ele não está ali abrindo igreja, né? Ele congrega numa igreja da Assembleia de Deus. Tá? Ele é co-pastor de uma igreja lá, mas quem manda o salário dele é o ministério aqui do Japão. Nós pagamos o salário dele. Também nós temos o pastor Noé Kegawa, que ele congregava na nossa igreja de Andio. E quando o pai dele estava lá no Peru, já tinha algumas igrejas, já tinha uma igreja aberta, e o pai dele muito debilitado da saúde, então o ministério o enviou para assumir esta igreja do pai dele, e o ministério também assumiu o compromisso de mandar o salário para ele. Então até hoje, o ministério, na verdade o ministério ele paga o salário do pastor Noé Kegawa e também da mãe, um auxílio à mãe dele, porque o pai dele também era missionário nosso. Tá? Então quando o pai morreu, o ministério então não desamparou a viúva. Tá? Então o ministério continuou auxiliando a mãe do pastor Noé Kegawa e a família do pastor Noé Kegawa. E a questão da Tailândia, o pastor Lucas e a missionária Sheila, eles não são nossos missionários, mas nós temos parcerias com ele, onde nós enviamos ajuda, né, para a questão das bolsas de estudo para aquelas crianças.
Tá? Inclusive, eu entrei em contato com ele me mandou esses dias um vídeo, o pastor Lucas. Ele falou, pastor Mário, dá uma olhada nesse vídeo. Aí ele me mostrou uma menina sendo discipulada, né? Eu tenho um vídeo aqui, uma hora nós vamos passar aqui no culto de missão. E ele falou, dá uma olhada, essa menina, nós tiramos ela já dos bares, das noites. Nós não sabemos nem ainda como que foi a história dela, se ela até mesmo foi abusada, né? Mas ela já estava nas noites, né? Dentro dos bares. E nós, graças a Deus, conseguimos retirá-la. Estamos discipulando ela e ela agora está morando aqui no abrigo. Né? Estamos contactando os pais para dar satisfação, conversar, explicar e tudo mais. Então, você vê, olha o quanto é importante nós investirmos nessa obra missionária. Essas pessoas que é sustentada, né, pelas missões, elas não podem trabalhar, né? Na verdade, não que não possam trabalhar, né? Eles podem trabalhar. Eles podem trabalhar. Nós temos parceria, ajudamos eles, que é no sentido, na verdade, nós não pagamos o salário do pastor Lucas. Nós mandamos bolsas para as crianças. Nós mandamos dinheiro para comprar bolsas estudantis para eles, que é o quê? Uniforme, mochila, livro, sapato, tudo aquilo que eles necessitam para poder estudar. Então, por exemplo, o Japão, o pastor Lucas, ele é um missionário independente. Ele é um missionário independente. Então, ele às vezes precisa trabalhar para o sustento. Porque todo o dinheiro que eu acredito que o campo missionário às vezes envia é mais para auxiliar as crianças. Como também lá na Tailândia tem os idosos que são abandonados pelos filhos, porque se torna um peso, né, para os filhos devido à falta de trabalho. Então os pais muitas vezes são abandonados na Tailândia. Então, eu acho assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Uma vez eu perguntei para o pastor lá, né, da Assembleia também, e ele me respondeu. Na verdade, não é que eu perguntei, eu comentei com ele, ele falou, não, mas peraí, você tem certeza disso? A pessoa trabalha? Trabalha, claro. Só que daí até então não me aprofundei nisso, mas ele falou, não pode. Quando a gente Envia. Quando o ministério envia, o ministério tem o dever de cuidar dele. na verdade, então, Cada caso é um caso, exatamente. Por exemplo, o nosso pastor presidente, o pastor Haroldo, ele veio para cá em 1991. Quando ele veio, ele não foi enviado pela Assembleia de Deus de Jundiaí, que era onde ele congregava. Ele veio com o intuito, era jovem, ele tinha acho que 26 anos na ocasião, ele veio com o intuito de trabalhar e comprar um carro. Só que ao mesmo tempo que ele veio com o intuito de trabalhar e comprar um carro, ele trouxe também na sua mala livros literários evangélicos. Ele era recém-convertido, ele falou que tinha 3 anos de conversão. E Deus começou a usar a vida dele aqui. Então, por mais que ele tenha um vínculo, nós temos um vínculo hoje muito forte com a igreja de Jundiaí, é a nossa igreja mãe, tá? Jundiaí, a igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, é a nossa igreja mãe, dirigida pelo pastor Ezequiel Soares. Porém, o pastor Haroldo, ele não foi um missionário enviado, ele veio por conta própria. Então, quando o pastor Haroldo chegou aqui, ele trabalhou e tudo, até o ministério caminhar, tá? Então, a partir do momento que Deus outros pastores para profetizar para ele que chegou o tempo dele viver da obra, né, e não mais trabalhar, né? Então chegou um tempo que o pastor ele deixou de trabalhar para viver somente da obra. Hoje o pastor Haroldo ele vive da obra. Mas Jundiaí não enviou o pastor Haroldo. Por mais que hoje o pastor falou assim, eu vou trabalhar, ele tem todo o direito de trabalhar.